Olá, seja bem-vindo à Universidade do Excel. Neste vídeo eu vou ensinar você a utilizar a função VP. Essa função é muito útil para sabermos qual o valor presente de um empréstimo ou investimento que é baseado a uma taxa de juros constante. Confira comigo logo após a vinheta. Bem, vamos imaginar o seguinte. Nós queremos obter, depois de 10 anos, um valor, um montante de 100 mil reais. Aí a pergunta que surge é a seguinte: quanto eu tenho que investir, né? Quanto eu tenho que colocar lá naquele meu investimento para eu poder ter esse valor de 100 mil reais no futuro, após 10 anos? Basicamente temos duas modalidades. Uma modalidade em que eu dou unicamente o aporte inicial e espero passar os 10 anos e depois eu vou lá e pego o valor obtido, né, que aqui no nosso caso o objetivo são 100 mil reais. Ou eu posso colocar um valor inicial ou não e fazer aportes periódicos para aquele porquinho ir aumentando, tá bom? E ambos os valores que eu tenho que colocar no início para eu saber isso daí, eu posso utilizando, né? Eu posso utilizar a função VP, que ela indica justamente o valor presente de um investimento. A função VP, ela tem os seguintes argumentos. O argumento 1 é taxa, né? A taxa que vai incidir sobre aquele investimento, de acordo com o período utilizado. Períodos, né? O número de períodos. E aí é importante notar aqui, se a taxa for anual, o número de períodos também deve ser em anos. Se a taxa for mensal, o número de períodos deve ser em meses. Pagamento, aqui no caso, quando eu vou ficar pagando mensalmente, né, aquele valor no meu investimento, e valor futuro, que é quanto eu quero ter ao final do meu investimento. E aqui, tipo, eu indico o seguinte: se eu coloco zero, quer dizer que o meu pagamento ele é feito ao final do período. Se eu coloco 1, o meu pagamento ele é feito no início do período. Geralmente, a gente coloca como 0, né? Ou até mesmo coloca nenhum valor, que aí a função já vai entender que o tipo será 0, né? O pagamento será feito ao final do período. Mas vamos aqui ao nosso exemplo, na verdade aos nossos exemplos, né? Então, o primeiro caso aqui, eu tenho para ambos os casos a mesma taxa de juros, que eu estou utilizando aqui de 0,44% ao mês, tá bom? O número de períodos, aqui eu estou utilizando 120, né, períodos, que no caso são meses, então eu estou falando aqui de um investimento de 10 anos. No primeiro caso, que é esse caso aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, eu não faço pagamentos periódicos. E o valor que eu quero ter no futuro é de 100 mil reais. E o tipo eu posso deixar aqui em branco, que ele já vai entender como 0, tá bom? Então como é que eu faço? Vou lá na função VP, abro parênteses, deixa eu colocar aqui no nosso assistente da função, para ficar mais didático para vocês. Então a taxa, eu coloco lá a minha taxa mensal, período também, aí eu vou enfatizar mais uma vez. Se a taxa está anual, se a taxa que eu tenho é anual, os meus períodos têm que estar o número de períodos em anos. Se a taxa é mensal, o número de períodos em meses, tá bom? E aí aqui eu posso colocar, eu tenho que colocar pelo menos um desses argumentos aqui, tem que ser obrigatório, né? Então, o pagamento, na verdade esses três aqui, né? Eu tenho que ter pelo menos esses três argumentos aqui: taxa, período e pagamento, ou no lugar de pagamento, o valor futuro, tá bom? Então aqui pagamento eu posso deixar em branco ou 0, tanto faz, e valor futuro que eu quero é 100 mil reais. E aí tipo, posso também deixar em branco para colocar como pagamento sendo ao final do período, tá bom? Então dou um OK, e aí aqui nós temos o seguinte, que o valor investido foi de menos R$ 59.046,68. O que isso quer dizer? Por que esse valor está negativo? A lógica é a seguinte: se o montante, o dinheiro, está saindo do seu bolso, você tem que colocar o valor negativo. Se ele está entrando no seu bolso, ele fica positivo, né? Então aqui isso quer dizer que nós temos que colocar, né? Tirar do nosso bolso esse montante para poder fazer o investimento nesse caso, tá bom? E aí vamos agora para o caso, né, que a gente faz, que é esse mesmo tipo de procedimento, esse mesmo tipo de investimento. Queremos ter 100 mil reais depois de 10 anos a uma taxa de 0,44% ao mês.
Só que agora eu quero ver o efeito, né? Qual o efeito de eu fazer pagamentos de R$ 200 mensais. E aí aqui é muito importante, ó. Eu coloco R$ 200 que eu estou pagando como número negativo, porque é um dinheiro, como eu já disse, que está saindo do meu bolso. E aí a gente vai lá calcular o valor investido. Como? A gente tem aqui a taxa, né? 0,44, o número de períodos, 120, pagamentos, R$ 200, né? Então, menos 200 no caso aqui, porque está fazendo um pagamento. Então, todo mês eu estou pagando R$ 200. O valor futuro que eu quero ter, R$ 100.000 e tipo, posso colocar aqui como 0. E dou um Enter. E aí observem que o valor investido aqui nesse caso, o montante que eu tenho colocado no início, ele é menor do que o caso anterior. Obviamente por conta dos pagamentos que eu estou fazendo por período. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de compartilhar com os colegas. Muito obrigado e até a próxima.